Você sabe aquele momento em que tudo parece perdido? Quando o dinheiro não chega, quando as contas se acumulam, quando você olha para o futuro e só vê névoa. Eu vi muitas almas assim. Almas que choravam diante de mim, pedindo um milagre, pedindo um sinal. E sabe o que eu descobri através da graça que Deus me concedeu? Que existe um plano divino, e que em 2026, 5 tipos de pessoas serão tocadas pela abundância. 5 perfis que Deus escolheu para abençoar materialmente, não por acaso, mas porque estão prontas, porque pagaram o preço, porque entenderam algo que a maioria ainda não compreendeu. E você pode ser uma delas. Mas antes de revelar quem são essas 5 pessoas, preciso que você entenda algo fundamental. Algo que mudou minha própria vida quando eu era apenas um jovem frade tentando servir a Deus. A riqueza não é um acidente, a prosperidade não é sorte. Existe uma ordem no universo, uma lei invisível que governa quem recebe e quem não recebe. E essa lei responde a atitudes, a estados de espírito, a escolhas que fazemos todos os dias, sem perceber. Durante anos, enquanto ouvia confissões, enquanto orava pelos aflitos, enquanto carregava nos meus próprios pulsos as marcas do sofrimento sagrado, eu via padrões. Via como certas pessoas atraíam bênçãos, enquanto outras, igualmente devotas, permaneciam na luta. E não era por falta de fé, não era por falta de esforço, era porque existem chaves espirituais que precisam ser giradas, portas invisíveis que precisam ser abertas. E neste ano de 2026, essas portas estão se abrindo. Você sente isso? Sente que algo está diferente? Algo no ar? Algo na sua alma? Não é imaginação. É um chamado divino para que você desperte para quem realmente é e para o que realmente merece. Porque Deus nunca quis que seus filhos vivessem na miséria. Nunca quis que você perdesse o sono pensando em como pagar as contas. Nunca quis que você sentisse vergonha por não poder oferecer mais aos seus filhos, aos seus netos, a si mesmo. A pobreza não é virtude. A pobreza é uma corrente. E Deus quer quebrar essa corrente em você. Mas para isso, você precisa reconhecer se está entre os escolhidos deste ano, se está entre aqueles que serão levantados da escassez para a abundância. E quando eu digo abundância, não estou falando de luxos vazios ou de ostentação tola. Estou falando de paz, de segurança, de poder dormir tranquilo sabendo que o mês está garantido, de poder ajudar quem você ama, de poder ser instrumento da generosidade de Deus. Então, vamos lá. Vamos descobrir juntos se você é uma das 5 pessoas que ficarão ricas em 2026. A primeira pessoa que será abençoada é aquela que aprendeu a perdoar. Pode parecer simples, mas não é. O perdão verdadeiro, aquele que liberta, é raro. A maioria das pessoas carrega ressentimentos como quem carrega pedras nas costas. Pedras invisíveis, mas pesadas. Pedras que bloqueiam a passagem da prosperidade. Eu vi isso inúmeras vezes. Alguém vinha até mim carregando mágoas antigas, traições, ofensas, injustiças, e essas mágoas eram como muros, muros entre a pessoa e suas bênçãos. Porque quando você não perdoa, quando você alimenta a raiva no peito, você fecha seu coração. E um coração fechado não consegue receber, não consegue expandir, não consegue reconhecer as oportunidades que Deus coloca no caminho. Você guardou rancor de alguém, de um familiar que te decepcionou, de um amigo que te traiu, de um sócio que te enganou. Essa mágoa está custando mais caro do que você imagina. Está custando sua prosperidade. Porque o universo espiritual funciona assim. O que você prende, prende você. O que você liberta, liberta você. Em 2026, aqueles que perdoarem de verdade, que soltarem as correntes do passado, verão portas se abrirem, verão oportunidades surgindo do nada, verão pessoas certas aparecendo na hora certa. Porque quando você perdoa, você cria espaço. Espaço para o novo, espaço para a graça, espaço para o dinheiro fluir sem obstáculos. E não estou falando de um perdão superficial. Não estou falando de fingir que nada aconteceu. Estou falando de olhar para quem te feriu,
sentir a dor, reconhecer a injustiça e ainda assim dizer: eu te liberto, eu me liberto. Porque o perdão não é sobre o outro, é sobre você, é sobre sua liberdade, é sobre sua capacidade de seguir em frente sem peso nas costas. Se você conseguir fazer isso, se conseguir limpar seu coração das mágoas antigas, você será a primeira pessoa a ser abençoada neste ano. E a bênção virá de formas que você nem imagina. Um emprego melhor, um negócio que prospera, uma herança inesperada, uma oportunidade que surge do nada. Porque quando você perdoa, você se alinha com a misericórdia divina. E a misericórdia divina traz consigo abundância. A segunda pessoa que ficará rica em 2026 é aquela que parou de reclamar. Você percebe como algumas pessoas vivem numa espiral de negatividade? Tudo é motivo para lamentar. O governo, a economia, o clima, os vizinhos. Tudo é problema, tudo é dificuldade. E essas pessoas não percebem que cada reclamação é uma semente de escassez que plantam em suas próprias vidas. Quando eu estava no confessionário, ouvia de tudo, mas havia algo que me incomodava profundamente: a reclamação crônica. Pessoas que vinham se confessar, mas que no fundo só queriam desabafar sobre como a vida era injusta. E eu entendia a dor delas, entendia as frustrações, mas também via como essa mentalidade as mantinha presas, porque reclamar é uma forma de rejeitar o presente, é uma forma de dizer para Deus: o que você me deu não é suficiente, o que você me oferece não presta. E quando você rejeita o presente, você bloqueia o futuro. Quando você reclama do pouco que tem, você impede que o muito chegue. Em 2026, aqueles que escolherem a gratidão em vez da reclamação verão suas vidas transformadas. Porque a gratidão abre portas. A gratidão atrai mais do mesmo. Quando você agradece pelo pão que tem, mais pão aparece. Quando você agradece pelo trabalho que tem, trabalhos melhores surgem. Quando você agradece pelas pessoas na sua vida, pessoas melhores se aproximam. E não é magia, é lei espiritual, é vibração, é frequência. Você sabia que tudo no universo vibra? Sua mente vibra, suas palavras vibram, suas emoções vibram, e a reclamação vibra em baixa frequência. Vibra na frequência da escassez, da falta, do problema. Já a gratidão vibra em alta frequência. Vibra na frequência da abundância, da alegria, da solução. Então pare agora mesmo de reclamar. Pare de falar mal da sua vida. Pare de alimentar pensamentos de vitimização. Comece a agradecer. Agradeça pelo teto sobre sua cabeça, mesmo que seja humilde. Agradeça pela comida no prato, mesmo que seja simples. Agradeça pelas pernas que te levam, pelos olhos que te permitem ver este vídeo, pelos pulmões que te permitem respirar. Quando você fizer isso, quando transformar a reclamação em gratidão, você entrará na segunda categoria de pessoas que ficarão ricas em 2026. E a riqueza virá como consequência natural, porque você terá mudado sua frequência, terá mudado sua vibração. E o universo responde à vibração, sempre. A terceira pessoa que será abençoada é aquela que serve aos outros. Isso pode soar contraditório, eu sei. Você pode estar pensando: Padre Pio, como eu vou ficar rico servindo? Servir não é dar, não é gastar energia com os outros. Mas é exatamente aí que está o mistério. É exatamente aí que está o segredo que poucos compreendem. A verdadeira riqueza não vem de acumular, vem de circular, vem de ser canal. Quando você serve, quando você coloca suas habilidades, seu tempo, sua energia a serviço de outros, você se torna um canal por onde a graça de Deus flui. E quando você é um canal, mais flui através de você. Sempre mais. Eu vivi isso na pele. Minha vida inteira foi dedicada a servir, a ouvir confissões durante horas, a orar pelos doentes, a consolar os aflitos, a oferecer meu sofrimento pela salvação das almas. E você sabe o que aconteceu? Deus nunca me deixou faltar nada. Nunca.
Mesmo vivendo em pobreza franciscana, mesmo sem posses materiais, eu tinha tudo o que precisava. E mais, eu tinha paz, eu tinha propósito, eu tinha sentido. E as pessoas ao meu redor também eram abençoadas, porque quando você serve, você cria uma corrente de bênçãos. Você toca uma vida que toca outra, que toca outra, e essa corrente volta para você multiplicada. Sempre volta. Pode não voltar da forma que você espera, mas volta. Porque essa é a lei da semeadura. Você colhe o que planta. E quando você planta serviço, você colhe abundância. Em 2026, aqueles que servirem com um coração sincero verão portas se abrindo de formas inexplicáveis. Verão pessoas importantes notando seu trabalho. Verão oportunidades surgindo através das conexões que fizeram servindo. Verão dinheiro chegando de fontes que nem imaginavam, porque o universo recompensa o serviço. Sempre recompensa, mas precisa ser serviço verdadeiro. Não pode ser manipulação disfarçada, não pode ser interesse escondido. Precisa ser generosidade pura. Precisa ser vontade genuína de ajudar, de contribuir, de fazer diferença na vida de alguém. Quando você serve assim, sem esperar nada em troca, você ativa uma das leis mais poderosas do universo, a lei da reciprocidade divina. Então pergunte a si mesmo, como você pode servir hoje? Quem precisa da sua ajuda? Quem precisa da sua experiência? Quem precisa do seu tempo? Pode ser um vizinho idoso, pode ser um colega que está sobrecarregado, pode ser uma causa que te toca o coração. Não importa. O que importa é que você saia de si mesmo e se coloque a serviço. Quando você fizer isso, quando se tornar instrumento de bênção na vida de outros, você se tornará a terceira pessoa a ficar rica em 2026. E essa riqueza terá um gosto diferente. Terá um significado mais profundo, porque você saberá que não veio por acaso. Veio como recompensa divina pelo amor que você semeou. A quarta pessoa que será abençoada materialmente é aquela que abandonou a preguiça espiritual. E quando digo preguiça espiritual, não estou falando de não ir à missa ou de não rezar. Estou falando de algo mais profundo. Estou falando de acomodação, de conformismo, de aceitar uma vida medíocre porque é mais fácil do que lutar por algo maior. Muitas pessoas vivem no piloto automático. Acordam, trabalham, voltam, dormem. Acordam, trabalham, voltam, dormem. Sem questionar, sem buscar, sem crescer. Elas aceitaram a versão limitada de si mesmas que o mundo lhes ofereceu. E ao aceitar essa versão, elas bloquearam o acesso à versão abundante que Deus planejou. Eu via isso nos olhos das pessoas. Via o brilho apagado, via a resignação, via a desistência silenciosa. E meu coração sofria porque eu sabia que elas tinham mais dentro delas, muito mais. Mas estavam dormindo. Estavam espiritualmente adormecidas, e enquanto dormiam, as oportunidades passavam, as bênçãos passavam, a vida passava. Em 2026, aqueles que despertarem dessa preguiça espiritual serão catapultados para outro nível, porque este ano exige ação, exige coragem, exige que você saia da zona de conforto e busque o que é seu por direito divino. Não é sorte, não é acidente, é merecimento conquistado através do esforço consciente. E esse esforço começa dentro. Começa com você questionando suas próprias limitações. Começa com você perguntando: por que aceito tão pouco? Por que me conformo com essa situação? Por que não busco mais? Porque quando você faz essas perguntas, quando você sacode a poeira da acomodação, algo dentro de você acorda. E quando isso acorda, o universo responde. Oportunidades começam a aparecer. Pessoas começam a te notar. Ideias começam a fluir. Porque você sinalizou que está pronto, que não quer mais dormir, que quer participar ativamente da criação da sua própria realidade. E Deus ama essa atitude. Deus honra essa coragem. Então levante. Levante agora mesmo da preguiça espiritual. Pare de esperar que as coisas aconteçam magicamente. Pare de culpar as circunstâncias. Pare de se esconder atrás de desculpas. Você tem talento. Você tem habilidade.
Você tem experiência. Use isso. Coloque isso no mundo. Ofereça isso ao mercado. Seja ousado. Seja corajoso. Seja alguém que age. Quando você fizer isso, quando abandonar a preguiça e abraçar a ação inspirada, você se tornará a quarta pessoa a ficar rica em 2026. E não será só dinheiro que chegará. Será renovação. Será propósito. Será a sensação de estar finalmente vivendo a vida que você veio viver. E isso não tem preço. A quinta pessoa que será abençoada com abundância material é aquela que tem fé inabalável. Não estou falando de fé religiosa apenas. Estou falando de fé na vida. Fé em si mesmo. Fé em que existe algo maior guiando tudo. Fé em que, mesmo quando tudo parece perdido, existe um plano. Essa foi a fé que me sustentou nos momentos mais difíceis. Quando as feridas dos estigmas ardiam, quando o corpo doía, quando as tentações do inimigo me assaltavam. Eu tinha fé. Fé de que aquilo tinha um propósito. Fé de que Deus não me abandonaria. Fé de que, no final, tudo contribuiria para o bem. E essa fé fazia milagres. Não porque eu era especial, mas porque a fé move montanhas. A fé abre caminhos onde não há caminho. A fé transforma impossíveis em possíveis. E em 2026, aqueles que cultivarem essa fé inabalável verão o impossível acontecer em suas finanças. Dívidas que pareciam eternas serão quitadas. Oportunidades que pareciam inalcançáveis se materializarão. Recursos que pareciam inexistentes surgirão. Porque a fé não é passividade. A fé é uma força ativa. É uma certeza interior que magnetiza as circunstâncias externas. É uma convicção que reorganiza a realidade ao seu redor. Mas precisa ser fé verdadeira. Não pode ser esperança vazia. Não pode ser wishful thinking. Precisa ser aquela certeza profunda, visceral, inquebrantável de que você está sendo guiado, de que você está sendo cuidado, de que mesmo quando não entende o caminho, pode confiar no destino. Eu sei que é difícil. Eu sei que quando as contas chegam e o dinheiro não está lá, quando o carro quebra e você não tem como consertar, quando a oportunidade passa e você fica para trás, é difícil ter fé. É difícil confiar. É difícil acreditar que existe algo melhor esperando. Mas é exatamente nesses momentos que a fé precisa ser maior, porque é nos vales escuros que a luz da fé brilha mais forte. Você precisa entender uma coisa fundamental. Os testes vêm antes das bênçãos. Sempre. Deus não te abençoa primeiro para depois ver se você é digno. Ele te testa primeiro para fortalecer sua fé, para lapidar seu caráter, para prepará-lo para o que está por vir. E em 2026, muitos estão sendo testados agora. Estão passando por dificuldades justamente porque estão sendo preparados para a abundância que virá. Então, não desista. Não perca a fé quando tudo parecer impossível. É exatamente aí que o milagre está prestes a acontecer. É exatamente no ponto de quebra que a ruptura acontece. E quando acontecer, quando a bênção vier, você olhará para trás e verá que cada dificuldade tinha um propósito, que cada lágrima regava a terra onde a abundância cresceria. Quando você mantém essa fé, quando você se recusa a duvidar mesmo diante da escuridão, você se torna a quinta pessoa a ficar rica em 2026. E essa riqueza terá uma solidez diferente, porque foi conquistada através da fé, foi forjada no fogo da provação. E o que é conquistado assim nunca se perde, permanece, multiplica, abençoa gerações. Agora você sabe. Agora, você conhece os 5 tipos de pessoas que serão abençoadas materialmente em 2026. Aquele que perdoa, aquele que agradece, aquele que serve, aquele que age, aquele que tem fé. E a pergunta que fica é: quantos desses perfis você reconhece em si mesmo? Porque não precisa ser perfeito. Não precisa dominar os 5 perfis completamente, mas precisa estar caminhando nessa direção. Precisa estar fazendo o esforço consciente de se tornar essa pessoa. Porque a transformação é um processo.
É uma jornada, e Deus honra o esforço, honra a tentativa sincera, honra o coração que busca. Talvez você já seja a pessoa que perdoa. Talvez você já tenha soltado as mágoas antigas e esteja vivendo com o coração leve. Se sim, continue. Continue cultivando esse perdão. Continue expandindo sua capacidade de amar sem rancor. Porque cada dia que você faz isso, você se aproxima mais da abundância que Deus preparou para você. Talvez você ainda reclame muito. Talvez ainda esteja preso nessa espiral de negatividade que só atrai mais escassez. Se sim, hoje é o dia de parar. Hoje é o dia de fazer uma escolha consciente, de ver o copo meio cheio, de agradecer pelo que tem enquanto trabalha pelo que quer, de reconhecer que reclamar nunca mudou nada, mas gratidão muda tudo. Talvez você ainda viva muito para si mesmo. Talvez ainda esteja focado apenas nas suas próprias necessidades, nas suas próprias lutas, nos seus próprios problemas. Se sim, olhe ao redor. Veja quem precisa de você. Veja como você pode ser instrumento de mudança na vida de alguém. Porque quando você serve, quando você dá, você ativa uma lei espiritual que traz de volta multiplicado. Talvez você ainda esteja acomodado. Talvez ainda esteja vivendo no piloto automático, sem questionar, sem buscar, sem crescer. Se sim, acorde. Acorde agora. Este ano não é para dormir. Este ano não é para aceitar mediocridade. Este ano é para você reivindicar o que é seu, para você buscar o que Deus tem guardado para você se tornar a versão mais plena de si mesmo. Talvez sua fé esteja fraca. Talvez você esteja duvidando. Talvez esteja olhando para suas circunstâncias e pensando que não há saída. Se sim, fortaleça sua fé. Alimente-a com oração. Alimente-a com leituras inspiradoras. Alimente-a com o testemunho de outros que venceram. Porque a fé é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. E quando você começar a trabalhar nesses 5 pilares, quando você começar a se tornar conscientemente esse tipo de pessoa, algo extraordinário acontecerá. Você começará a ver sincronicidades, começará a notar portas se abrindo, começará a sentir que está sendo guiado, porque você estará. Você estará alinhado com o plano divino para a sua vida. E quando há alinhamento, a resistência desaparece, o fluxo acontece, a abundância se manifesta. Mas eu preciso ser honesto com você. Preciso te dizer algo que talvez você não queira ouvir. A transformação não acontece da noite para o dia. Não é como acender um interruptor e tudo muda instantaneamente. É um processo. É uma jornada que exige paciência, persistência e compromisso consigo mesmo. Haverá dias em que você sentirá que nada está mudando. Dias em que a tentação de voltar aos velhos padrões será forte. Dias em que você duvidará se vale a pena. Nesses dias, lembre-se do que está em jogo. Lembre-se da vida que você quer viver. Lembre-se da segurança que você quer sentir. Lembre-se da liberdade que você quer experimentar. Porque a abundância de 2026 não é para os fracos, não é para os desistentes, não é para aqueles que tentam uma semana e param. É para os persistentes. Para os que continuam mesmo quando não veem resultados imediatos, para os que confiam no processo mesmo quando o processo é lento. E eu prometo a você, pela graça que Deus me concedeu, que se você permanecer fiel a esses 5 princípios, se você trabalhar conscientemente para se tornar essa pessoa, as bênçãos virão. Virão de formas que você nem imagina. Virão em momentos que você menos espera. Virão como confirmação de que você está no caminho certo. Talvez seja uma promoção inesperada, talvez seja um negócio que finalmente decola, talvez seja uma herança que você não sabia que viria. Talvez seja uma oportunidade que surge através de alguém que você ajudou. Talvez seja simplesmente uma paz financeira que você não sentia há anos. Seja o que for, virá, porque essa é a promessa espiritual para aqueles que se alinham com esses princípios. E quando vier, quando a bênção se manifestar na sua vida, você terá
uma responsabilidade. Uma responsabilidade sagrada de não esquecer de onde veio, de não esquecer das dificuldades que passou, de não esquecer dos princípios que te trouxeram até ali, porque a abundância não é um fim em si mesma, é um meio, é uma ferramenta para você ser ainda mais bênção na vida de outros. Pessoas ricas que esquecem de servir perdem a riqueza rapidamente. Pessoas ricas que param de agradecer voltam para a escassez. Pessoas ricas que se acomodam veem suas fortunas se dissiparem. Porque a abundância exige manutenção. Exige que você continue sendo a pessoa que atraiu a abundância em primeiro lugar. Então este não é apenas um momento de receber, é um momento de se tornar, de se transformar na pessoa capaz de receber e manter a bênção, de se preparar para ser mordomo responsável do que Deus está prestes a te confiar. Porque Deus não dá suas bênçãos de forma irresponsável. Ele as confia àqueles que sabe que usarão bem, àqueles que sabe que multiplicarão, àqueles que sabe que serão canal de bênção para muitos. Você quer ser essa pessoa. Você quer estar entre os 5 tipos que ficarão ricos em 2026. Então a decisão é sua. A responsabilidade é sua. O poder está nas suas mãos. Porque eu te dei as chaves, te mostrei os caminhos, te revelei os segredos. Agora cabe a você usar esse conhecimento. Cabe a você aplicar esses princípios. Cabe a você dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre interno, é sempre uma decisão. É sempre um compromisso consigo mesmo de que, a partir de agora, as coisas serão diferentes. De que você não aceitará mais viver abaixo do que merece. De que você fará o que for necessário para se alinhar com a abundância que Deus preparou para você. Faça essa decisão agora. Não amanhã, não na próxima segunda-feira, agora. Porque o tempo está passando. 2026 já começou. E os primeiros meses são cruciais para estabelecer a energia do ano inteiro. Se você começar bem, se você começar alinhado, o resto do ano fluirá. Mas se você postergar, se você deixar para depois, você perderá o momentum. E momentum é tudo. Eu sei que você consegue. Eu sei que você tem dentro de você tudo o que é necessário para se tornar uma dessas 5 pessoas. Não por arrogância, não por presunção, mas porque Deus não cria nada incompleto. Ele te fez com tudo o que você precisa. Só precisa despertar isso. Só precisa ativar isso. Só precisa permitir que isso se manifeste. E quando você permitir, quando você der permissão para que sua grandeza se revele, nada poderá te parar. Nem as circunstâncias, nem as pessoas, nem o passado, porque você estará operando de um lugar diferente. Estará operando do lugar da fé, do serviço, da gratidão, da ação e do perdão. E desse lugar, tudo é possível. Então respire fundo. Sinta o peso dessas palavras no seu coração. Deixe que elas penetrem profundamente na sua alma e faça uma escolha. Escolha ser diferente. Escolha ser mais. Escolha ser a pessoa que atrai abundância não por sorte, mas por alinhamento espiritual. Escolha ser instrumento da prosperidade divina na Terra. Porque este ano, 2026, será lembrado como o ano da virada para muitos, o ano em que tudo mudou, o ano em que a escassez deu lugar à abundância, o ano em que o impossível se tornou possível, e você pode estar entre esses muitos. Você pode ser uma das histórias de transformação que inspirarão outros no futuro. Mas para isso você precisa começar. Precisa dar o primeiro passo. Precisa sair da passividade e entrar na ação. Precisa parar de assistir a vida acontecer e começar a criar sua vida. Porque você não é vítima. Você é co-criador. Você tem poder. Poder que foi dado por Deus. Poder que está dormindo dentro de você esperando ser despertado. Desperte esse poder agora. Ative essa força agora. Reclame o que é seu agora. Não espere mais. Não adie mais. Não duvide mais. Você merece abundância. Você merece prosperidade. Você merece viver com segurança e paz financeira. E em 2026, essa pode ser sua realidade.
se você escolher, se você agir, se você se tornar. Que Deus te abençoe nessa jornada, que a graça divina te sustente nos momentos difíceis, que a luz celestial ilumine seu caminho e que no final deste ano você possa olhar para trás e ver com gratidão como tudo se transformou, como você se transformou e como a abundância que buscava estava apenas esperando que você se alinhasse com ela. Agora vá. Vá com fé. Vá com coragem. Vá com a certeza de que você não está sozinho nessa caminhada. Deus está contigo, o universo conspira a teu favor, e eu, do plano espiritual, onde agora habito, intercedo por você, por sua transformação, por sua prosperidade, por sua paz. E não se esqueça, não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e descubra mais segredos espirituais que transformarão sua vida. Até breve, alma querida. Até breve.